सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेवी पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजितकमपि गबोधुष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्वपुकारकः निष्प्रिय सर्वतः सिद्ध्यो सर्वविद्या विशारद सर्वसंशयो संश्चेत्तनलसो गुरुराहित
Gauriya Gosipati, que é o dia Gostipati, Srila Srila Bhakti Bhaktisiddhanta Siddhanta Sarasvati Saraswati Goswami. Goswami Thakur said that Prabhupada disse que it is really é impossible algo praticamente impossível to deliver a jiva from the liberar trap of uma Maya. jiva, uma alma Or we da can say armadilha next de to Maya. impossible. Ou nós poderíamos dizer It is quase really impossível. impossible Ou to take a é jiva out realmente of Maya, impossível trap of Maya, tirar uma jiva and to da help that armadilha de jiva to Maya, get established in ajudando eternal Jagat, eternal a self. essa jiva a Quite se impossible. estabelecer no serviço eterno, Senhor Supremo. Anyway, Praticamente jivas are impossível. given some De qualquer liberty. maneira, as jivas têm uma Sadhinata liberdade, as Rupa almas têm uma Ratna liberdade. Jewel, liberty. Elas têm essa liberdade. Somebody putting question. E alguém poderia fazer uma Bhagavan can pergunta. do everything. Krishna pode fazer qualquer coisa? Kartum akartum anyatha kartum ja samarthaha sa Ishvara. What is the definition of Ishvara? Ishvara can do Qual é anything. a definição de So Ishvara, why do Bhagavan controlador? going O to controlador pode fazer tudo. Por que o Senhor give pain to all Supremo jivas? quer dar dor Bhaktivinoda para Thakur as giving almas? E answer. Bhaktivinoda Thakur Big responde. article already Ele published, I ele think, respondeu or com um today. artigo que nós publicamos esses Bhaktivinoda dias ou speaking. hoje até. Bhaktivinoda Thakur People disse: going to put as allegation pessoas to querem Bhagavan. alegar coisas contra o Senhor Supremo, querem Bhagavan fazer can afirmações contra o Senhor deliver Supremo. all jivas. Ele poderia liberar todas as Unnecessarily, why almas. arrange this kind Por of que thing? desnecessariamente ele nos faz sofrer? Bhaktivinoda Thakur speaking. Bhaktivinoda Thakur diz: Jivas are giving as liberty. almas recebem essa If liberdade. jivas are not giving Se liberty, as almas não tivessem recebido liberdade, then any chetan padatha então, here in this material world, aqui neste mundo you have material, chetan, você tem Chitta, you are chinmay, chit particle. você é So surely uma you partícula must de have some consciência. Então, com certeza, desire, você tem seus desejos, you must have some will. você tem suas vontades. If not there, Se isso não estiver then how we can acontecendo, say quando você poderia that it dizer is chinmay vastu? que trata-se de Chinmay Inert Vastu? vastu cannot have any will, cannot Uma have any matéria desire. inerte, um vasto inerte, não teria desejos, If não Bhagavan teria not going to allow vontade nem free will, liberdade. I mean Sadhinata Rupa Se o Senhor Ratna, Supremo não nos desse essa then it liberdade, become one kind of mechanical thing. então a vida seria algo mecânico. Bhagavan like to play with all jivas. Krishna gosta Infinity de jivas. brincar com Jiva todas as Seva divas, writing in infinitas Sanskrit. divas. Bhagavan is O saturated. Senhor Supremo é Okay, Bhagavan is completo. saturated. Then why Bhagavan like to play? Mas então, se ele é Bhagavan completo, is por que ele saturated. gosta de brincar? But still Bhagavan like to Mesmo play sendo, with all mesmo jivas. sendo completo em si There mesmo, ele cannot gosta de have brincar any com as almas. dissatisfaction inside the heart of Bhagavan. It's quite E é important. automático que não exista nenhum tipo de insatisfação no coração do It Senhor is written Supremo. there in Bhagavatam. Está escrito isso no Bhagavatam. Who is omniscient, Aquele que é omnipresent, onisciente, onipresente having free e tem will, complete. desejo O Isarya completo, Sasama livre, Garsavya Jasasasi. independente. Do you think they can Você have pensa some que ele dissatisfaction inside poderia, the heart of poderia Bhagavan? ter algum tipo de insatisfação dentro do seu coração? Why small boys are playing? Por que as crianças estão Why small boys are brincando? Por playing? que as crianças Playing. brincam? Why? Por quê? Is there any profit and loss Existe account? algum ganho? Elas ganham alguma coisa? Elas recebem um salário? Ou os semideuses? Todos estão sempre pensando no mundo ou até no nível dos semideuses, eles estão pensando em algum proveito, algum benefício. Mas você poderia dizer para uma criança, por que você brinca? Qual é a sua vantagem? Eles dizem, não tem vantagem, eu gosto de brincar. Nós gostamos de brincar, por isso que nós brincamos. Não existe uma resposta. O desejo de benefício e lucro está dentro de você, mas não está dentro do Senhor Supremo ou dos devotos puros. Então, para liberar uma alma condicionada da armadilha de Maya é impossível, porque eles vão utilizar mal o seu desejo, o seu arbítrio, o seu livre-arbítrio. O Senhor Supremo faz um arranjo vasto. Ele vem na forma do Guru dos Vaishnavas. Sarup Shakti coming, or everything.
ele vem nas suas formas transcendentais, o Senhor manda o Shastra, manda o Dhamma sagrado, manda os santos nomes, as divindades, a Mahaprasada, o Ganges, o Yamuna, o Sarasvati. Tudo isso já está organizado, arranjado pelo Senhor Supremo. Bhaktivinoda Thakur diz, você não pode culpar o Senhor Supremo. Ele lhe deu liberdade e, ao mesmo tempo, ele arranja inúmeras maneiras para lhe dar bênçãos. Os devotos vêm ao mundo material, eles gostam de distribuir misericórdia e liberar a alma condicionada, distribuir os santos nomes, como Bhaktivinoda Thakur escreve nesse Kirtana. Jaya Jaya Harinam Chidananda Mitodam Paratattva Akshara Akar. Writing. Nobody like to sing this kirtan. There you can find Ninguém gosta de cantar esse Kirtana, Conte Teu Versão. Lá você entende isso numa medida absoluta. Em primeiro lugar, o que ele diz, Bhaktivinoda Thakur? Jaya Harinam Chidananda Mitodam Paratattva Aksharo akaro nijo jane kipa kori namorupe abotori jive daya korile aparo. Jaya Krishna. So many things. Finally speaking, those were Paramahansa Vaishnavas, Aqueles que são Paramahamsas they are watching Vaishnavas, all Nam all around. eles observam All around now. os santos nomes em todos os lugares. Eles enxergam os santos nomes em todos os lugares. Então, você tem que fazer. Não existe alternativa. Bhaktivinoda Thakur pede. De uma maneira polida. Veja, Bhaktivinoda Thakur, ele ora, ó senhores, ó cavalheiros, ó devotos, eu estou pedindo, por favor, entrem em Samadhi. Tente entrar em Samadhi. Como os macacos que gritam, que pulam. A vida, se você não evolui espiritualmente, é como a vida de um animal. Não tente brigar, porque o tattva mais secreto não vai fluir dentro do seu coração, a menos que você haja como numa meditação. Isso não quer dizer que você vai subir nos Himalaias e já vai fazer meditação. Você tem que entrar em Samadhi. Todas as coisas materiais, todas as perturbações materiais se apagam. Você não vai ouvir mais nada. E tudo está explicado, e tudo isso está explicado no Kirtana, mas nós não temos tempo para os Kirtanas. Nós queremos ouvir conversas materiais e falar blá 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 o tempo todo. Todos os órgãos dos sentidos estão na direção externa, indo para fora, em Panchakshetra. Então, de alguma maneira, nenhuma autoridade poderia dizer que se eles poderiam tocar a deidade de Nishima e dizer que eles são acharyas perfeitos. Ao observar sintomas, aqueles que são Vaishnavas verdadeiros vão enxergar a verdadeira condição. Muitos tipos de argumento vêm. Somente argumentos e nada mais. Somente argumentos. Mas o que está escrito no Gita, Krishna diz: aqueles que têm dúvidas e suspeitas, lembrem-se, até a última respiração, até o último respiro da sua vida, se você tiver uma pergunta, uma dúvida em relação ao Guru, aos Vaishnavas, ao Dhamma, ao Nama, você vai ter que voltar para Maya.
de novo, você vai ter que vir aqui. Então é melhor que você resolva todos os problemas, tente limpar tudo. Você não deve ter dúvidas. E uma luta está acontecendo em todos os lados. Por que tanta briga? Porque as pessoas não têm interesse em descobrir a verdade absoluta. Eles não têm interesse. Eles vêm para a vida espiritual para ganhar dinheiro e desfrutar. O desejo absoluto de alcançar Krishna não está lá. Eu posso alcançar Bhakti e dar um chute nos meus sonhos materiais. Posso receber uma associação perfeita. Os Vaishnavas puros não têm partido político, ou grupo, ou fanatismo. Eles não estão brigando com ninguém. Eles não têm vontade de brigar. Eles são forçados a escrever e dizer a verdade para guiar as pessoas, mas os outros os atacam. Ah, por que Keshava Maharaj está falando dessa maneira? Keshava Maharaj é um tolo? Ah, é por isso que Radharani dá para ele uma guirlanda quando ele abandona o corpo? Oh, diga o que você quiser. A alma condicionada pode dizer o que quiser. Ela não é... O governo não põe uma taxa, um imposto para o que você diz. Eles podem, eles não têm realização. Mesmo um cientista materialista. Existe já um livro de Gomata. A cada líder político, se não for alguém espiritual, será um problema. Mesmo um líder político, eles devem ter um sentimento espiritual. Caso contrário, tudo vai desmoronar. Somente o autointeresse. Como que você vai harmonizar seu coração com o Guru e com os Vaishnavas? Se você puder harmonizar de longe, de longa distância, aquilo que o Gurudeva pensa, você pode realizar. Se você falhar em harmonizar seu coração, não vai existir nenhuma outra solução. Então, Bhaktivinoda Thakur disse, ó devotos, eu peço para vocês, tentem entrar em Samadhi e tentem realizar todo o Tattva secreto. A coisa mais complicada é que todo o Siddhanta Tattva, ele não é o âmbito da ginástica. Se você tem misericórdia do Guru, você pode realizar as coisas. Se existe essa misericórdia, mas se ela não existe, você pode até coletar milhões de dólares e guirlandas, mas isso é barato. Todos estão ocupados em procurar isso. Eles não estão pensando que Parikshit Maharaj recebeu pelo menos 7 dias dessa associação. E eu não tenho certificado nenhum, nem por um segundo de tempo. Eles podem dar aulas. Podem dizer o que eles quiserem, o que você vai fazer. Mas eles não estão aplicando essa filosofia nas suas vidas. Bhaktivinoda Thakur diz que para realizar esse Jiva Tattva, Shakti Tattva, Jiva Tattva é complexo. Jiva Tattva também é Shakti Tattva. Tatasta Shakti. Então Jiva Tattva, Shakti Tattva é muito complicado. Até o momento, então, no qual você recebe a misericórdia de Swarupa Shakti, da energia do Senhor Supremo, você não pode entender. Você não pode entender. Se você não puder entender Shakti Tattva, noite e dia você poderia pensar, ele é um homem, essa é uma mulher. Você vai pensar só nisso. Somente nisso você vai pensar. Diferentes formas e desenhos. Ah, isso é assim e eu gosto. Isso é assim, aquilo eu acho feio. Não, dele eu não gosto. Mas os tolos não pensam que a Constituição é a mesma. Tente entender. Mas o desenho e a forma que Mahaprabhu quer esclarecer. Akarat opi bhedavyam strinam vishainam opi.
ao observar a forma e as cores de uma cobra, você fica com medo. Por que você tem medo? Porque a cobra é perigosa, Maharaj. Então, similarmente, aqueles que são devotos puros, elevados, sob a guia de Mahaprabhu, eles também aprendem como evitar enxergar essa diversidade. Diversidade na unidade e unidade na diversidade. Mas eles estão falando de uma filosofia e não realizam o que está sendo dito. Ninguém consegue se sentar na cadeira de um acharya. Aqueles que não estão estabelecidos em Advaya Gyana Tattva não poderiam ocupar a posição de acharya. Muitas vezes eu disse isso. Então, toda essa diversidade que existe, você vai se sentir atraído por ela. Ela cria uma atração ou uma repulsão. Ou atração ou repulsão. Você vai sentir. Com esse humor, com esse sentimento, você pode perder sua vida. Com certeza, sua vida estará perdida. Porque você tem um time, um grupo. Os Vaishnavas não estão confinados numa cor, num país, numa casta. Tiruppan Alwar, in South India. Tiruppan Alwar. Se você disser que ele é um Chandar, Maharaj, você não deve olhar para o rosto dele. O Senhor Supremo mataria você através de Maya. Se você chamar Tiruppan Alwar de Chandar. Ramanujacharya disse, mesmo ele sendo um Chandar, ele era mais adorável do que o próprio Senhor Supremo. A gente pode adorar o Senhor Supremo depois de adorar a Ele. Ele é um grande devoto. Mahaprabhu quis mostrar isso. Haridas, Haridas, você é tudo na minha vida. Se você se for, então temos que realizar esse ponto. É um ponto muito complicado. Shakti Tattva e Tatastha Shakti. Krishna Achintya Shakti é algo inconcebível. Existe no mundo material a diferença e a igualdade. No mundo espiritual existe diferente e não diferente ao mesmo tempo. Duas coisas contraditórias não são harmonizáveis no mundo material. Isso é uma propriedade básica da ciência. Duas coisas contraditórias não podem se harmonizar. Se é não, é não. Se é sim, é sim. Mas no mundo espiritual, não e sim acontecem simultaneamente. Aqui no mundo material você tem noite e dia, tudo separado. Então muitas coisas não têm resposta. Eu falei isso naquele dia. Então, 7 dias atrás, eu estava dando um Harikatha, em qual eu estava dizendo que a ciência está muito avançada. E as pessoas ficaram enlouquecidas. Elas são controladas por Maya. Agora, Einstein disse que viajar no tempo é possível. Eu não posso falar sobre isso agora porque eu tenho que falar sobre Gadadhar Pandita, que é Shakti Tattva. Mas o que nós estamos falando também é Shakti Tattva. Todo esse mundo infinito. O mundo espiritual, ok, ele existe. Então, veja, o mundo material é uma transformação de Bahiranga Shakti. Certo? É a transformação de Bahiranga Shakti. Então, quando o Shakti fica dentro do Senhor Supremo numa forma escondida, latente, você pode ver essa criação? Eu estou falando de algo lógico, não estou falando da ciência. No Srimad Bhagavatam, no 10º canto, no capítulo 87, o Senhor Supremo diz:
Jaya 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 Mohita Dosa Grivita Guna Tamasi Yadatmana Samabaruddha Samasta Bhaga Aga Jagadoko Sama Kila Sakta Babodhaka Sakti, all energy, Bhagavan going to Krishna vai recolher as suas energias no final do universo. Está escrito isso neste verso. Quando você fica sozinho, todas as suas energias onde vão? Ele as retira. Se você tiver um conhecimento básico sobre sânscrito e bengali, Samavaruddha. Então tudo vai ser recolhido. Não vai haver uma expressão dessa energia. Tudo se foi. O Senhor, nesse momento, está sozinho. No oceano causal. Karana Sagar. About which I can come to the point because some scientists can hear this Harikatha. No. Então, dessa maneira, Brahma Samhita está escrito que existem infinitas Brahmandas, mas nos poros do Senhor Supremo, e você está ocupado com sua vida minúscula, noite e dia. Você não consegue transcender Maya. Você não consegue tocar essa realidade espiritual. Jishoika nisheshito kalo mathavulambo jivanti lomo vilaja jagadandanatha vishnura mahanasa ihu jasso kala vishesho govindamadi purusham tamam bhajam. Agora, tente entender, eu estou te dando a sua resposta para que todos possam entender o que eu disse. Isso não é o Siddhanta que eu mesmo escrevi. Eu quis mostrar essa ciência que é tão elevada. A ciência quer ser tão elevada a ponto de ignorar Deus. A ciência em si não seria negativa se você pudesse utilizá-la de maneira apropriada. Mas se você tem um conhecimento básico sobre matemática, se a velocidade e o tempo, a velocidade e o tempo, se eu aumentar a minha velocidade, automaticamente isso vai levar menos tempo para cobrir uma determinada distância, se você aumenta a velocidade. Como, por exemplo, se você conseguisse chegar na velocidade da luz. Então, que é a velocidade mais rápida da nossa concepção material, do nosso cálculo. Com a velocidade da luz e o tempo. Então, se você aumenta a velocidade, você vai precisar de menos tempo. Se você viajar com a velocidade da mente, como está escrito no Bhagavata, quando Gajendra estava lutando contra aquele crocodilo, quando o Senhor Supremo veio, está escrito isso no Bhagavata. O Senhor Supremo fala para Garuda, está sobre as costas de Garuda, e lá com Lakshmi ele diz, rápido, rápido. Rápido significa Garuda Bhagavan corre na velocidade da mente. Minha mente consegue ser tão rápida. Se Garuda correr e sua mente correr, a sua mente não consegue correr atrás de Garuda. Ele diz para Garuda, rápido, rápido, tem um devoto que está com problema. O Senhor diz para ele, rápido, rápido. Eu tenho um devoto que está tendo problemas, agora entendam quem é Krishna. Então, muitas coisas existem aqui no mundo material que a gente não pode, inclusive, entender e responder. Se você for até a montanha de Kailash, por que a unha e o seu cabelo cresce rápido, rápido, muito rápido?
Os cientistas dizem, porque ali é o eixo do mundo inteiro. O campo magnético que está ali é muito potente. Então nós não podemos dar respostas. Tem muitas coisas que a gente não consegue explicar. Por que as pessoas não conseguem subir até Kailash? Se a montanha de Everest é mais alta, mas ninguém consegue subir em Kailash. Porque o Triângulo da Bermuda, às vezes, se um avião fizer um erro, o avião desaparece. Centenas de navios e aviões desapareceram ali. E até hoje não existe resposta. Que resposta você gostaria de dar? O que Einstein disse parece bom. Eu vou chegar no ponto original da nossa discussão, mas eu preciso dar uma resposta, porque alguém pode desenvolver algum tipo de dúvida. Está escrito em Chandi. Você conhece Chandi? Antes de Durga Puja, 7 dias atrás. Então existe essa... Eles são convidados para ir ali de manhã e todos estão escutando, mas ninguém pensa. Estão ouvindo. Então, em todos os lugares, na forma da energia. Por exemplo, no caso dessa colher de cobre, isso também pode ser convertido em energia. Isso não é uma hipótese, é uma filosofia. Assim como um copo de cobre, como essa tacinha de cobre. Ele tem uma estrutura molecular. Se você puder converter essa estrutura em energia, quanta energia tem aqui? Com base nessa fórmula, foi feita a bomba de hidrogênio. É por isso que Einstein quis cometer suicídio. Quando a primeira bomba atômica foi jogada contra o Japão, Einstein chorou. Essa é a razão pela qual eu descobri essa fórmula. Se a civilização, o mundo inteiro pudesse usar energia atômica de maneira inapropriada, de maneira apropriada, de maneira científica, o mundo inteiro poderia receber eletricidade sem gasto nenhum. O mundo inteiro. Vilas, tudo. Você pode usar a eletricidade como se ela fosse água. Se você puder utilizar isso de maneira apropriada. Mas nosso cérebro está contaminado, ele não consegue. Quem poderia fazer? Nós temos uma mente muito pobre. Então está escrito em Chandi que todos os objetos, que Devi está aí na forma da energia. Mesmo numa partícula de poeira existe Devi, existe Parvati Devi Mahamaya, a forma da energia. E os nossos grandes panditas, os grandes filósofos, os grandes sábios, a maioria deles não consegue realizar. Não estou falando de Bhaktivinoda Thakur, ele poderia realizar tudo. Ele era uma alma realizada, mas os outros cientistas gerais, assim comuns, nenhum deles conseguia realizar que isso poderia se tornar verdade, essa fórmula. E é igual a mc ao quadrado. E agora está 100% correto. Que a energia pode se transformar em matéria. Como aconteceu a criação? Eu disse isso muitas vezes sobre a criação. Enquanto a criação ocorre, o Senhor Supremo está olhando para a Maya. Suponha que não esteja acontecendo a criação em um determinado momento. Como eu disse antes, que o Senhor Supremo tenha retirado todas as energias e ele esteja deitado sem reagir. Então, se o Senhor Supremo quiser recriar a criação, qual é o problema? Em Gita, o Senhor Supremo está dizendo:
Quando eu olho para Prakriti, então todos os vídeos se transformam no ventre de Maya. Não há nada lá. Em muitos lugares, nos Upanishads, no Vedanta, o Senhor Supremo é descrito como alguém que às vezes está sozinho. Se o Senhor pode manifestar a criação, ele olha para Maya e depois disso, Pradhana e Prakriti, eles são quase a mesma coisa. Mas depois disso, eles são divididos através de diferentes tátuas. E por fim nós encontramos o mundo material, cheio de pessoas, de animais, de aves. Então, como é possível? Quando o Senhor Supremo quer dissolver esta criação, o que acontece? O contrário. Qual é a razão última dessa criação? Qual é a razão desta criação? Uma razão pode submergir na próxima razão, e a próxima razão pode submergir na outra razão. Então, dessa maneira, nós entendemos que a criação vai ser dissolvida. Mesmo que você tivesse um conhecimento mínimo sobre a ciência. Se eu digo que eu posso transferir esse mundo matematicamente até a 0,1, se eu digo, você acredita? Você acha que é matematicamente possível? Por que você acha que não é possível? Porque a densidade e o volume são inversamente proporcionais. Quanto mais aumenta a densidade, mais diminui o volume. Então, se eu aumento a inteligência de um cidadão comum, não, da densidade comum desse mundo, perdão, porque existem diferentes níveis. Se eu aumentasse na direção do infinito a densidade até o infinito, então o volume se torna zero. Essa técnica está completamente dentro. Toda a criação é uma energia que pode ser comprimida para ser uma coisa minúscula que entra dentro de Krishna. E toda essa energia pode ser transformada em matéria. Shakti pode se tornar matéria. Se você tem um conhecimento básico de matemática, você pode calcular isso, a velocidade, o tempo. Quanto tempo você leva para viajar uma distância? O tempo, o espaço e a matéria estão interligados no mundo material, mas isso não ocorre no caso do reino transcendental. Entende? O tempo, o espaço e a matéria, eles são algo relativo no mundo material. Muitas vezes Einstein falou sobre isso, sobre o tempo, o espaço e a matéria, que são relativos, mas no mundo transcendental não é assim. O tempo, o espaço e a matéria são independentes no mundo transcendental. Aqui sim, aqui no mundo material, você é o servo do tempo, você é o escravo do tempo. O tempo não é seu escravo. Eu estou gastando meu tempo, o que eu estou fazendo? Eu estou aqui nesse mundo material, o que fazer? Eu não tenho nada para fazer, eu sou o servo do tempo, então eu tenho que fazer as coisas correndo, eu não posso perder tempo, senão eu não posso fazer tanto seva. Como que eu posso me ajustar ao tempo? É impossível. Mas no mundo transcendental, não existe esse problema. Lá, o tempo é que serve, ele é o servo das gopis, dos devotos ou de Krishna. Os devotos lá não são servos do tempo. Isso é um segredo. Entende?
tempo, espaço e matéria. Então, como é possível que Radharani vem do Radhakunda e vai para outro lugar em Vrindavana rapidamente? Como? Tem tantos quilômetros. É uma piada? E depois ela vai para o Kusum Sarova, vai para o Suryakunda. Como é possível? Porque você pensa de maneira material. Todas as células, matéria, 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 como dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eles ficam bravos. Eu digo, vão embora daqui, não venham até mim. Muitas pessoas eu digo, vão, pode ir embora. Vamos lá para outro lugar. As pessoas querem ser convidadas, mas eu digo, não, você não pode escutar o que eu tenho a dizer. Direto ou indiretamente, eu peço para as pessoas irem embora. Então, Radharani, ela pode alcançar o Radhakunda. Eles vão calcular o tempo. Mas não existe esse cálculo do tempo material para Radharani. Ela pode alcançar qualquer lugar. Em pouquíssimo tempo. Eles estão pensando, conversando, eles não pensam quantos quilômetros eu estou viajando. Não. Eles estão ocupados com a própria emoção, com o próprio êxtase em relação a Krishna, Radharani e as gopis. E o tempo é escravizado pelo desejo de Radharani, dos devotos, das gopis. Não são eles que têm que obedecer o tempo. Então, no mundo material, só o tempo é relativo à matéria ou ao espaço. Muito bem. Você entendeu? E igual a mc ao quadrado. Eu poderia explicar isso, mas hoje nós temos que falar sobre o Avirbhav Titi de Gadadhara Pandita, que é Shakti Tattva. Eu não vou poder subir todos os tópicos, todos os pontos. Então, Gadadhara Pandita é uma energia de Gauranga Mahaprabhu. E no Vedanta está escrito Shakti Shakti Matur Abhed. Shakti Shakti Matur Abhed. In Vedanta it is written, no Vedanta está escrito Shakti, Shaktir Matur Aved. Shakti e Shaktiman são não diferentes um do outro. Entende? Shakti and Shaktiman non-different. Shakti e Shaktiman são não diferentes. Então a energia do seu corpo está dentro do seu corpo. A energia do seu corpo está dentro do seu corpo. Mas no mundo transcendental não é assim. A energia pode sair de dentro. Ela pode ter uma existência separada. A energia pode ter uma existência separada, como Radharani. E todas as incontáveis gopis, todos os incontáveis avataras, Lakshmi Nishimha, Lakshmi Varaha, Lakshmi Kurma. Então, Shakti Tattva sempre vem junto com o Senhor Supremo, de acordo com a sua necessidade, com a necessidade do Senhor. Porque se não tiver nenhum passatempo, então de onde a Shakti não vem, a Shakti fica lá dentro de Krishna. Então, Gadadhara Pandita e Srimati Radharani são não diferentes um do outro. Muitas vezes nós explicamos, isso não é novo, eu não posso rediscutir o que eu já discuti, senão eu vou estar perdendo tempo. Então, nós estamos analisando as mesmas coisas, às vezes de diferentes pontos de vista. Então, Gadadhara Pandita é Gaura Shakti Gadadhara, ele é uma energia de Gauranga. Gadadhara Pandita e Srimati Radharani são não diferentes. Srila Prabhupada disse, até o momento em que você consegue realizar que o seu mestre espiritual, o seu Guru Padapadma, é Gadadhara Pandita. Ele vem ao mundo material na forma do meu Guru Padapadma, do meu Gurudeva. Não estou dizendo que você pode tirar a cadeira de Gadadhara e colocar a si mesmo lá. Não. O Gaudiya Vaishnava Darshan não dá esse conselho. Você tem que realizar. Quando o Vishwanatha Chakrabarti Thakur fala este mantra, meu Gurudeva é Krishna na forma
do mestre espiritual. Isso não significa que eu vou jogar fora Krishna e só adorar o Guru. Você tem que realizar isso. Então, Priyate, tão querido, que o Senhor Supremo diz para Uddhava. Ele fala para nós. No uddhavo anuopi mannuno. No uddhavo anuopi mannuno. Lembre-se, o próprio Uddhava, ele não é diferente. Eu sou Uddhava, aquele que é Uddhava é Krishna. Entre Krishna e Uddhava não tem diferença. Então alguém poderia falar de Shakti Maturavesh. Então, todos esses siddhantas relativos a Gauranga Mahaprabhu, que toma a cor, a tez dourada de Srimati e a bhava e o êxtase de Srimati Radharani, que ele rouba, mas se ele roubou até a cor do corpo, o que sobrou? Isso é algo básico. Então, vamos supor que alguém tira 100 mililitros de 1 litro de leite, ele fica só com 900 mililitros. Mas no mundo transcendental não existe isso. Quando Yamuna vem até aqui, ele não fica vazio lá. Quem pode explicar? Todos estão ocupados com Maya, dinheiro. Quem pode explicar isso? Eles não têm tempo. Maya rouba todo o tempo. Eles não podem permitir esse Harikata. Eles não podem permitir que esse Harikata, eles não escutem. Isso também é bom. É um arranjo do Senhor Supremo que Maya Devi faça assim. Eles vão ter que dar uma volta no inferno. O que eu posso fazer? Então, no mundo transcendental, essa fórmula não é aplicável. No mundo material, se eu pego uma flor daqui, a flor fica ausente dali. Mas no mundo transcendental, Giriraj Maharaj está lá, em Goloka, e ao mesmo tempo ele vem aqui. O Yamuna também existe lá e também existe aqui. Isso está escrito. Está escrito nos Upanishads. Se você tira algo, subtrai algo de uma coisa completa, então essa coisa fica faltando. Está explicado no Isha Upanishad. Se você leva embora algo, um objeto do universo transcendental, está escrito nos Upanishads. Então, Srimati Radharani, a sua tez corporal e a bhava, as emoções, foram roubadas para o Krishna. Está escrito este verso nos Upanishads. E também qualquer concepção que a gente tem no mundo material sobre a matéria, tudo é matéria. Não existe nada além da matéria aqui. Existem os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, tem matéria para tudo que é lado. O que está dito? Meva significa afirmativo, tenha certeza. Se você vai tirar algo de Purnavastu, então esse Purnavastu permanece lá, mas nesse mundo material, Giriraj Maharaj tem comete algum erro? Nosso Madhavendra Puripada oferece centenas de puris, centenas de chapatis, arroz. Madhavendra Puripada só observa, Gopala come tudo isso, muito bem. Mas mesmo assim, uma criança material não poderia ver, Gopala é Purna. Então, o que ele deixa, quanto ele come. Madhavendra Puri consegue notar isso. Gopala come tudo, todos os doces que circulam no templo. Gopala é Purnavastu. Então, tudo que ele toca não decresce.
So Purnasya Purnamadayo Purnameva Avashishvate, so there is no Então não scope of existe argument espaço para uma if discussão a respeito. Bhava and body complexion stolen, Se what a left? bhava e a cor do That is corpo absurd question. de Srimati Radharani foram roubadas, o que sobra? Isso não existe, essa So questão é Gadadhar Pandit absurda. is Radharani. Radhadara But one Pandita é thing, Radharani. for the Mas uma coisa, lila, para esse for tipo this de kind of passatempo, para lila, que for the haja uma for the nutrição do nourishment of this passatempo do Gaur Gauranga Lila, Lila, dos passatempos de automatically Mahaprabhu, the Baba stolen mean automaticamente a Gadadhar bhava que foi Pandit, roubada por not Radhadara going to Pandita, express the ele não vai Baba of expressar a Srimati bhava Radharani. de Srimati Radharani, Because the Baba gone to porque ela foi para Gauranga Gauranga de purpose. maneira proposital. He is Radharani. Radharani Ela comes é in the form Radharani, of e Radharani vem na forma that Baba de is upset because Baba is there. Gadadhara Pandita, mas Then you essa cannot bhava find the está lá, mas nourishment of ela this. não está lá, porque Because ela, Radharani, time to Radharani time de become tempos em tempos angry. fica brava, ela I diz, eu não cannot posso stay. ficar, Rather vai than going embora. away. I Eu don't não need. preciso disso, ela disse. So Gadadhar Então Pandit Gadadhara is Pandita é muito very humilde, humble, very muito inclined, inclinado, muito very polido, polite, and sempre. always very Ele tem, careful. toma muito about cuidado com o Gauranga. Gauranga. Hey, Ei, Gauranga Gauranga está speaking. falando. I can give one example Posso dar um exemplo. that Vallabhacharya requesting Vallabhacharya pede para Gadadhara Gadadhar Pandita Pandit para to que ele give dê um mantra. Gadadhar, no, Um mantra, my e Prabhu ele diz, there. não, meu Senhor está He lá. who Antaryami O Senhor está sitting sentado no inside. meu If coração. I Se give eu der mantra, mantra, Prabhu o can beat me. Prabhu vai me bater I em mim. Eu cannot não give. posso dar mantras. E And Vallabhacharya Vallabhacharya vai going forcefully de there propósito in até o Tota templo de Gopinath, Tota reading Gopinatha his para ler books seus and notes livros, to para project projetar a si himself. mesmo. I Eu am sou um such grande a writer. escritor. Gadadhar Gadadhara não pode cannot dizer, say, eu não posso I cannot ouvir. hear, because É uma pessoa honorable person, honrável, at mas the ao same mesmo time, tempo ele coça a scratching head. cabeça. If I hear, Fala, se Prabhu eu can ouvir, Prabhu vai understand, entender. Prabhu can realize, Prabhu can O Senhor beat Supremo me. vai ficar bravo comigo, vai me Both bater. problem Então ele tem dilemma. um dilema dos dois He lados. cannot say, Ele não pode because ficar, Vallabhacharya is porque a honorable Vallabhacharya é uma person, pessoa honrável, but then I have written this way, mas you eu can escrevi read. dessa But maneira. Gadadhar already informed, Gadadara informa. Prabhu having knowledge. Gadadara The Prabhu tem already conhecimento. rejected him for his O falsehood. Senhor Supremo já o Gadadhar rejeitou cannot pelo seu say, falso well, ego. I have no time to Gadadara Pandita hear, não vai dizer, but eu não you tenho tempo de ouvir. at the same E ao time mesmo hear. tempo ter medo. If I hear, Prabhu Se eu can ouvir o beat que ele me. tem a dizer, o Senhor Supremo pode me bater. Vallabhacharya lê, Coming to vai até Gauranga, oh, you are fala, hearing você this? está ouvindo No, isso? he started crying. E Actually, I Gadadara was começa a not chorar. supposed Não, to não, eu hear. não estava ouvindo. Não, But você you are estava hearing. ouvindo sim, Mahaprabhu. Gadadhar Gadadara é very muito humble. humilde. Cannot Ele give não mantra. aceita dar See, mantra. you take permission Se from pega my essa Prabhu. I permissão am dos not, mantras independent. para Mahaprabhu. All my Tudo que breathing, eu everything respiro, tudo controlled que eu by faço é Prabhu. controlado por Now, ele. go. Take permission. Peça then permissão e aí eu posso dar. this way. Dessa Gadadhar Pandit. maneira, Gadadara Pandita. So, there is no Então não scope existe um to objetivo de pensar que think that Gadadhar Gadadara is something, seja alguma other coisa than além de Gadadhar. Gadadara. Body Com complexion a complexão física e o and bhava, as bhava emoções que foram stolen, roubadas são it's a okay. mesma. Okay, Foram roubadas by por Gauranga, Gauranga, ok. because otherwise, how we Então, can caso contrário, enjoy the como nós lila, desfrutaríamos Gauranga da lila? Gauranga Lila? It Ela has precisa to be there, acontecer, no? não? But Mas, there, externamente externally você you vai find encontrar que Gadadhar Gadadara Pandit Pandita não not tem having nenhum any mood of humor Radharani, igual de Radharani. only Ele crying só and chora e crying, chora, like chora e Rukmini. chora como Rukmini. Follow. This way. At the same Ao time, he mesmo is tempo ele é Radharani. Radharani. So, who Então is quem é Gadadhar Gadadara Das? Das? É Now question uma can outra personalidade. You can speak Pode of falar de Gadadhar Gadadara Pandit. Pandita, ok? Okay, Baba taken body completion also. Ele, aquele que And rouba a what about bhava e a Gadadhar compressão Das? física. Mas e agora, sobre Whose Gadadara Das? Cujo Bhajan Bhajana Kutir was Kutir there estava in lá em Dakshineshwara. Dakshineshwara. At present, the name of the place is the Aryadaha, Hoje o Dakshineshwara, lugar chama-se near Aryadaha, Adapit Mandir. perto desse templo, Adabit Follow. Mandir. There is, so he is Gadadhar Das. Esse é It Gadadara is written Das. Gadadhar Das Então está is escrito que a Gadadara Das personified form of the é uma effulgence forma of personificada da refulgência de Radharani. even Anga Jyoti De um Anga Jyoti. power. He is the embodiment of that effulgence. Então ele é a So, personificação same Radharani, do brilho do corpo de Radharani, esse Baba Gadadara Das. everything, and Gauranga Mahaprabhu, Então, he Gauranga himself, Mahaprabhu, ele Radharani pessoalmente, and Gauranga Krishna. That is already proved. é Radharani e Krishna. Isso já foi provado muitas vezes.
Rai Ramananda Sambad, eu já traduzi. Ou eu faço um seva ou eu faço outro. Precisamos de incontáveis serviços, todos harmonizados com o Prabhupada original. Mas o que fazer? 9 livros estão esperando em Kalna para serem terminados. Estão quase prontos. Quando estiverem prontos, serão publicados. Então, nesse ano, eu pedi para que publicassem 2 livros, mas eles cometeram erros. Eu joguei 45 mil rupias jogados na água, jogados fora. Quanto ao audácia, eles não me mostraram o resultado final, e aí não pudemos publicar, liberar. Todos estão ocupados com Labha Pudipratista. Se você não precisa de Krishna, se você não tem demanda, como que você pode receber? Se você não precisa do Senhor Supremo, como que você pode alcançar o Senhor Supremo? Ninguém está realmente aqui com a demanda de alcançar o Senhor Supremo. O verdadeiro desejo não está aqui. Se tivesse essa demanda, você deixaria tudo para trás e começava o seu Hari Bhajana. Como Katangaraj, ele só tinha 45 minutos de tempo para viver. E ele alcançou a perfeição. Mas com todo o tempo que a gente tem na nossa vida, a gente não alcança. De qualquer forma, Gauranga Mahaprabhu, a Bhava de Radharani, ele é Shakti Mathuravesh, ele é o dono da energia. Então, mas o próprio Gadadhara Pandita não consegue superar uma fração de segundo de separação de Gauranga. E Gadadhara Pandita, desde o começo, isso é um arranjo do Senhor Supremo, ele nasceu aqui, em Navadvipa. Desde que ele era um menino, e ele brincava com Gauranga. Gaur e Gadadhara brincavam desde a infância, sempre brincavam. Então, muitos incidentes aconteceram, eu não tenho tempo para discutir isso. O tempo está limitado. Eu preciso discutir pontos muito importantes, que os Sahajias e os assim chamados devotos da Gaudiya Mata, eles se identificam como devotos da Gaudiya Mata, mas o Guru Pada Padma dizem que eles não são da Gaudiya Mata. Ele disse, eu peguei Diksha dele, então eu sou da Gaudiya Mata, mas a gente já provou que isso não é assim matematicamente. As pessoas são tão tolas que elas não querem entender. Guru Pada Padma disse, aqueles que apoiam acharyas caídos, eles na verdade são aparadis, fazendo a parada. O próprio Guru Pada Padma falou isso. E a pessoa vai atrás desses falsos Vaishnavas. Os tolos estão por toda parte no mundo, eles não estão interessados em fazer Hari Bhajana de verdade. Se estivessem interessados, eu toco no Bhagavatam e digo, se eles estivessem interessados, eles viriam até mim, mas eles não estão interessados. Eles não estão interessados em Hari Bhajana. Hari Bhajana não é o verdadeiro objetivo das pessoas, eles querem algum glamour, alguma posição, algum dinheiro, algumas mulheres, eles querem essas coisas. Esse é o objetivo deles. Eu poderia tocar os livros sagrados e dizer isso, eles não, porque eu tenho fé, eles não precisam do Senhor Supremo. Fala para eles sentarem num lugar por 5 horas e cantar santos nomes. Eles são tão irrequietos que eles são como macacos, eles não conseguem ficar parados nem mais de 1 hora. Faça a kirtana se você falar para eles, eles não conseguem fazer. Eles dizem, eu não tenho tempo. Que tempo? Você está fazendo o quê? O que você está fazendo? Você está escrevendo algum artigo? Você está escrevendo algum livro? Você está escrevendo no Siddhanta certo ou está tudo errado? Quem se importa com o seu Siddhanta? Eles dizem, eu não tenho tempo, eu só tenho tempo de viajar de um lugar para outro para coletar dinheiro. Esse é o objetivo deles. E eles gastam milhares usam celulares que custam fortunas. Eles gravam, memorizam tudo e depois vão querer falar. Gadadhara Pandita, quando Gauranga Mahaprabhu deixou a sua casa, ele tomou sannyasi. Gadadhara Pandita também se foi daqui.
Mas eu vou precisar cortar a minha discussão. Gadadhara Pandita finalmente ficou próximo de Gauranga, porque Gauranga era o seu coração. Sem Gauranga, sem o coração você não consegue viver, consegue? Se o seu coração falhar, você morre. Gauranga era o coração. Gurudeva, Vaishnava, Bhagavan são o coração da nossa vida. Isso eles devem ser. Assim você alcança o sucesso. Caso contrário, você gasta seu tempo. A mesma coisa. Se você quiser voltar para o seu país, você vai perder tempo lá, ou até para vir aqui perder tempo aqui. Existem algumas diferenças, porque você está viajando, você vai até o Ganges, ok, mas não gaste seu tempo sem se esforçar. Então, Gadadhara Pandita tem muitos passatempos, eu já falei também, aquela lila de Balabhacharya, essa é uma delas. Eu poderia dizer algo importante, por exemplo, como Gadadhara Pandita, ele manifestou um passatempo de tomar diksha de quem? Pundarika Vidyanidhi. Como? Tem uma história, tem um incidente interessante. Mukunda Datta é um grande devoto. Um dia Mukunda Datta disse, eles eram amigos de Gadadhara. Gadadhara, ele falou, você gostaria de encontrar um grande Vaishnava? Sim, estou muito interessado nisso. Olha, antes que Pundarika Vidyanidhi fosse até a Navadvipa, Gauranga Mahaprabhu chorava, Pundarik, Pundarik. Ele morava em outra localidade. Então, outros devotos também. Existiam devotos em Chilete e outras cidades. Os devotos nascem aqui ou lá, mas eles nascem atraídos pelo imã principal, são puxados por Mahaprabhu. Advaita Goswami nasceu em Chilete. Então, muitos nascem aqui e lá. Então, dessa maneira, Pundarika Vidyanidhi veio aqui. Foi um arranjo. Ele era como um filho. Ele estava todo vestido de roupas caríssimas, cheio de ouro, de seda, mastigava alimentos caríssimos e pan, que é uma folha um pouco intoxicante, e ele cuspia as coisas em potes de ouro. Então, quando Gadadhara Pandita viu esse Pundarika Vidyanidhi assim tão opulento, Mukunda falou para ele, vamos lá conhecer Pundarika Vidyanidhi, tomar o Darshana. Mas quando Gadadhara Pandita vai até lá, ele vê esse homem riquíssimo, parecia um grande materialista, um rei. Isso é só um passatempo. Ele estava sentado, coberto de perfumes, um quarto cheio de incenso, de óleos perfumados, de cortinas, arranjos maravilhosos. Ele estava sentado numa cama que era caríssima, toda entalhada. Aí Gadadhara Pandita falou, você me trouxe aqui para ver esse materialista? Ele pensa, não fala isso. Nossa, Mukunda me trouxe nesse lugar para conhecer esse materialista aqui. Só tem matéria para todo lado. Mas Mukunda realizou que Gadadhara Pandita estava entendendo mal. Era uma lila de Yogamaya. Gadadhara não é tolo, ele era Radharani. Ele não ia entender mal o seu próprio pai. Pundarika Vidyanidhi é quem? Vrishabhanu Maharaj, pai de Srimati Radha. Então eles estavam fazendo esse passatempo. E Mukunda começou a recitar 2 versos do Bhagavatam. Quais versos?
Depois de ouvir este verso, Pundarika Vidyanidhi arrancou os botões dourados de ouro da roupa, ele rasgou toda a roupa. E caiu no chão, rolando inconsciente, gritando Krishna, Krishna. Começou a chorar. Ele chutou o pote de ouro, quebrou tudo, tudo quebrou. Como se fosse a guerra mundial. Gadadhara Pandita ficou chocado, falou, nossa, eu pensei que ele era um materialista. Meu Deus, ele é um grande devoto. Meu Deus, eu cometi uma grande ofensa. Pundarika Vidyanidhi fica inconsciente, porque ele estava falando de só Krishna, Krishna e chorando. E ao observar a roupa e o humor externo, você não pode julgar um devoto puro. Como Bhaktivinoda Thakur, ele também usava casacos, roupas. Prabhupada também punha turbante e casacos ocidentais. Falava com os britânicos e alguém poderia dizer, ele não é devoto, olha como ele se veste. Você poderia pensar assim, mas os devotos não podem ser compreendidos assim, dessa maneira. Então Gadadhara Pandita foi forçado. Foi um arranjo de Yogamaya. Então ele disse, Mukunda, eu cometi uma grande ofensa. Se eu aceitá-lo como meu guru, o guru sempre perdoa o discípulo, então eu preciso tomar o abrigo dos pés de lótus desse Pundarika. O guru aceita as ofensas do discípulo, ele sempre perdoa. Então Gadadhara Pandita estava lá, em Nilachaladam, e Pundarika também foi. Então, um dia, Gauranga Mahaprabhu gritou, existem umas areias lá. Gauranga Mahaprabhu disse, tente tirar a areia desse buraco. Por quê? Tira a areia daí, ele disse. Depois disso, Gauranga Mahaprabhu descobriu Tuta Gopinata. Tuta Gopinata, você viu? É uma deidade sentada. Vocês já foram lá em Jagannatha Puri? Então, Gauranga Mahaprabhu dá esse seva para Gadadhara. Depois da Abhisheka, você vai cuidar a vida inteira dessa deidade de Tuta Gopinata aí. Gauranga Mahaprabhu era ele mesmo aparecendo na forma de Tuta Gopinata. Lalita Sakhi, todos estavam lá. Então, Gadadhara Pandita, até o último momento da sua vida, ele cuida dessa deidade, continua cuidando dessa deidade. Mas quando Gauranga Mahaprabhu quis ir para Vrindavana, ele não podia suportar, Gadadhara não podia suportar essa separação. Então, Mahaprabhu quis ir para o sul da Índia. Depois disso, Mahaprabhu quis ir para o norte da Índia, na direção de Vrindavana, eu quero dizer. Então, mas Gadadhara não podia permitir que o Senhor fosse embora novamente. Ele disse, eu não posso deixar você embora. Por favor, permita, eu preciso ir para Vrindavana para tomar o darshan. Mahaprabhu fala como um devoto. Quero tomar o darshan de Giriraj, de Yamuna. Mahaprabhu fala como um devoto ordinário, comum. Mas Gadadhara fala, não posso. Eu posso ir com você? Não, você não pode vir comigo, porque você tem seva aqui. Eu vou com você, respondeu Gadadhara. Eu não vou obedecer você, eu vou. Gadadhara, ele fala, te dei o seva de Tuta Gopinata, da deidade. E se eu posso rejeitar o seva de Tuta Gopinata? Você pode deixar por você, eu poderia deixar tudo, ele responde. Então, Gadadhara, de qualquer maneira, Mahaprabhu é muito alto e sai cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Quanto tempo você leva para andar daqui até Yogapita? Quanto tempo a gente levaria se você caminhasse comigo? Mahaprabhu iria em 10 minutos, todo esse espaço. Então Gadadhara não podia correr assim tão rápido. Gadadhara corria atrás dele, Mahaprabhu andava, mas Gadadhara corria. Ele não conseguia alcançar Mahaprabhu. Mahaprabhu andava e Gadadhara corria atrás dele. Então o que aconteceu? No meio do caminho, ele falava, Gadadhara, volta. Você tem o seva de Tuta Gopinata? Não, eu não vou voltar.
Eu não vou. Eu vou separado então de você. Você vai por aí, eu vou por aqui. Ele respondeu. Por conta do seu amor infinito. Esse é o controle do amor. Quando você tem o controle desse amor forte pelo Guru, pelo Vaishnava, é um milagre que acontece. Eles são controlados por essa magia. Gurudevas, Vaishnavas, Bhagavan, são controlados por esse amor. Eles não são controlados pelos materialistas automaticamente. Então, Mahaprabhu correu, mas Gadadhar não queria deixá-lo. Então, finalmente, o que aconteceu? Quando um dia, 2 dias se passaram, 3 dias, depois disso, Mahaprabhu pediu. Finalmente, o que aconteceu? Quando Mahaprabhu pegou esse barco, naquela época tinham diferentes reis. Suponha, por exemplo, na Orissa tinha um rei hindu, na Bengala tinha um rei muçulmano, no Bihar tinha outro rei. Existiam diferentes reis. No presente você precisa de passaporte para ir para os Estados Unidos, para lá e para cá. Sim ou não? Naquela época você também queria permissão. Ei, quem é você? Talvez ele seja um espião. Deixa eu ver sua identidade. Vou testar essa pessoa. Se eles tinham dúvidas, eles pegavam você e colocavam você na cadeia. Era perigoso, dificílimo. Então, naquela época de viajar para diferentes lugares era muito difícil. De tempos em tempos a pessoa podia ser presa, colocada na cadeia ou pagar taxas, multas para atravessar um rio, etc. Às vezes as pessoas não tinham dinheiro, como que elas iriam fazer isso? Então Gadadhara Pandita finalmente cai no chão. Ele cai no chão inconsciente. Ele não podia suportar. E Mahaprabhu foi embora. Mahaprabhu poderia ir. Então Gadadhara finalmente voltou até o Tota Gopinatha. Então até o último momento da sua vida, ele servia. E também Nityananda tinha uma relação de afeto profundo com Gadadhara. Todos, quem não? Gadadhara era uma personalidade incrível, muito doce, muito suave, um comportamento, a fala dele, as atividades dele eram todas controladas. Todo mundo gostava dele. Todos. Todos os devotos de Gauranga. Todos os devotos de Gauranga. Quem não? Todos gostavam de Gadadhara. Nityananda especially, whenever reaching there in Nilachal, quando Nityananda chega até em Nilachal, em Jagannathapur, ele vai até o Tota Gopinatha para tomar prashada com Gadadhara. É Radharani que está cozinhando, então Nityananda gosta da cozinha de Gadadhara. Nityananda sempre vai lá comer lá. Um dia, Nityananda leva um arroz especial, que não existe nem em sonho. Um arroz maravilhoso, finíssimo. Leva uma quantidade assim, pequena, e dava esse arroz para Gadadhara. Gadadhara cozinha. Depois que a boga fica pronta, nós vamos dividir as prachadas em 2 partes. Meio tamanho Gauranga chega lá, Hare Krishna, Hare Krishna. Ei, vocês estão mandando prachada e não vão me dar nada? Ah, claro, a gente dá um pouco. Eles respondem. Gauranga, eu tenho direito a um pedaço aqui, não? Senta. Pode sentar. Aí eles dividem a prachada por 3. Até o último momento, Gadadhara estava lendo o Bhagavatam, ele vivia lendo o Bhagavatam. Nosso Srinivasa Acharya quis copiar o Bhagavatam. Naquela época a cópia era feita à mão, não tinha como imprimir. Então, quando ele ficou sabendo que Gauranga Mahaprabhu desapareceu, Gadadhara ainda estava aqui, mas ele ficou como cego depois que Mahaprabhu, ele não conseguia enxergar mais nada. Depois que Gauranga se foi, ele chorou noite e dia sem parar, em separação. Então quando ele lia o Bhagavatam, mas as lágrimas pulavam dos olhos dele e toda a tinta foi borrada.
Não ficou mais legível aquela cópia que ele tinha. Gadadhara Pandita costumava ler o Bhagavatam, o Gita também. Nosso Srinivasacharya queria uma cópia. Mas não ficou mais legível porque as lágrimas dele lavaram toda a escrita. Foi muito doloroso para ele depois que Mahaprabhu se foi. E finalmente ele abandonou o corpo. Hoje é o aparecimento dele, Avirbhav. Então o Panchatattva é um e único, como Rama Tattva. Parabrahma é um e único Tattva. Externamente parecia que eles eram quatro, parecia que eram diferentes pessoas, mas o Tattva é único. Ram, Lakshman, Bharata e Shatrugna. Então parecem que eram quatro, mas eram um único Tattva. Da mesma maneira, o Panchatattva, os 5 membros do Panchatattva, personalidades do Panchatattva, são um único Tattva. Mas ele nasce em 5 formas, se manifesta em 5 formas. Então no Gambhira acontecem muitas lilas com Gadadhara Pandita. Gadadhara Pandita com Gauranga Mahaprabhu em Jagannatha Puri, muitos passatempos eles fazem. Aqui, por exemplo, no Yoga Pit, você sabe o Yoga Pit? O que significa Yoga Pit? Você não sabe. Yoga Pit significa todos os devotos importantes, servos eternos. Eles se encontram para servir Bhagavan, todos fazendo um serviço completo. Alguém faz o Kirtana, alguém faz o Chamara, alguém está fazendo alguma coisa, alguém toca música. No dia, isso acontece 2 ou 3 vezes. Em Vrindavana também tem o Yoga Pit. Você já viu o Yoga Pit de Vrindavana ou não? Tolo. É atrás do Govinda Mandir. O Govinda Mandir original, Shiranganatham Mandir. Você viu aquele Govinda Mandir que está quebrado, aquele de pedra vermelha? Ali atrás tem Yoga Pit. No ano, ali tem uma noite de Rasa Purnima, eles abrem ali. Mas você não tem o direito de ir lá. Então, em Sanket também, perto de Nandagam também tem. Então, Yoga Pit significa a união de todos os servos de Radha e Krishna que estão ao redor deles servindo ao mesmo tempo. Então, Gadadhara Pandita está sempre com Gauranga. Gadadhara fica à esquerda e os devotos vinham adorá-los. Mas ninguém sabia. Que a concepção, porém, é um pouco diferente. Se você confundir Gadadhara com Vishnu Priya Devi e com Lakshmi Priya, se você confundir essas 3 personalidades, você se torna um tolo. Sem se render aos pés de lótus de um devoto puro, você não vai poder entender. Então, Gaura Gadadhara, se você observar a deidade do meu Guru Padapadma, vocês podem entender o bhajana dele, o Guru Padapadma, Radha Gopinatha. Ao mesmo tempo, você pode encontrar Gaura Gadadhara. Ao observar a deidade, Bharati Maharaj costumava dizer, somente observando a deidade, você pode entender o coração de um devoto. Então, Gaura Gadadhara, Bhaktivinoda Thakur muitas vezes dizia, Gaura Gadadhara, se você adora Gaura Gadadhara, significa que você já está no nível de Raganuga Bhajana. Se adora Gaura Vishnu Priya, você está em Vaidhimarga. Você teria que realizar isso. Se você não puder realizar, se você se confundir, você coloca Vishnu Priya do lado de Gauranga e fazer um passatempo de balanço, isso é ofensivíssimo. Gadadhara está lá. Gaura Gadadhara e Gauranga, sim, eles podem brincar no balanço. Se você confundir, se você tem kama material, você nunca vai poder entender. A luxúria material te faz cego. Por que as pessoas não conseguem enxergar e realizar? Porque a mente deles não consegue enxergar. Então, se você faz confusão com Gaura Vishnu Priya Tattva, Gaura Lakshmi, então será um grande problema.
Você vai poder avançar no seu bhajana. So today I like to Então, stop hoje eu vou here parar because por time aqui, already you kill me, my time. que o meu tempo já está Is acabando. the arrangement of Yogamaya Pade. Mas é Yogamaya que arranja tudo isso, então... Kipa sindhu susampurno sarva sattu pukarakaha nispriho sarvatoho siddho sarva vidya visharadha sarva sangsayus sangsyatta analasa guru rahita. Gadadhar Pandit Mahasai ki jai ho. Gaur Shakti Gadadhar ki jai ho. Vancha kalpatarusya ki basa. Patitanang pavan bhavashnabhyo namo.